Olá, cheiro de chuva, daquele bolo quentinho da vovó, do pão saindo do forno, do café fresco sendo preparado na hora. O olfato é um dos sentidos mais primitivos do ser humano. O cheiro provoca sentimentos, desperta fome, atração, repulsa. Ativa memórias e tem influência direta na percepção do sabor dos alimentos. No Viver Melhor de hoje, vamos falar sobre o poder dos cheiros para a saúde física e emocional. Conheça as doenças que provocam a perda do olfato e os métodos de recuperação, o valor afetivo e a importância desse sentido nas nossas relações. Especialistas apontam que o olfato é o sentido das memórias emocionais. Isso porque ele está diretamente ligado ao sistema límbico, parte do cérebro onde se concentram as memórias e o local onde surgem as emoções. A região do cérebro que armazena os cheiros é muito próxima à região que armazena as nossas emoções e sentimentos. Por isso que nós associamos cheiros, emoções e histórias. Sentimos aquele cheirinho gostoso do bolo da infância e imediatamente temos esse sentimento de proteção, de aconchego, de acalento. Cheiros negativos vão desencadear o sentimento de perigo, de desproteção, de alerta. Com a perda do olfato, nós tivemos uma perda muito significativa no bem-estar das pessoas, porque além de não percebermos o ambiente ao nosso redor, também não percebemos o cheiro prazeroso e desprazeroso, não temos segurança em relação à nossa autohigiene. Isso gera nas pessoas um afastamento, um sentimento de desproteção. Além das consequências diretas nas relações sociais, ficar sem olfato pode gerar situações de risco, como não sentir cheiro de gás vazando ou mesmo ingerir alimentos contaminados sem perceber. A perda de olfato se tornou conhecida por milhões de pessoas no Brasil e no mundo durante a pandemia da Covid-19, onde quase todos os infectados pelo vírus sofreram, nem que seja de forma transitória, com as alterações. Eu tive falta de paladar, falta de olfato, fora todos os outros sintomas de estado gripal. Não sentia cheiro de nada, né? Fiquei muito zangado porque eu gosto do café e não sentia cheiro do café. E só porque não dava para distinguir o que estava passando, o que tinha, o que não tinha. Foi muito estranho mesmo no momento de comer, né? A gente não sentiu o cheiro, eu também não senti o gosto, né? Eu tive Covid ano passado, em abril, e fiquei mais ou menos uns 6 meses até... O olfato foi voltando aos poucos, né? Mas só voltou mesmo, que eu a considero normal, agora esse ano, depois de um ano mais ou menos. As alterações no olfato podem aparecer por motivos diversos e caracterizados, por exemplo, por fatores sensoriais ou traumáticos. A gente sente o cheiro através do fluxo de ar que acontece pela nossa cavidade nasal. Então, a área olfativa, ela fica lá no teto do nariz. É uma área específica, mas depende do ar passar por ela para a gente conseguir sentir os cheiros. Então, qualquer situação onde há obstrução nasal crônica, a gente pode ter alteração de olfato. Rinites, sinusites ou mesmo numa simples gripe. No resfriado comum, se tiver muita congestão nasal, pode levar à perda de olfato. A perda de olfato atinge pessoas com doenças neurológicas, como Alzheimer e a fibrose cística, uma doença genética. O tratamento vai depender do diagnóstico, que é fundamental que seja feito quanto antes. Então, como que a gente conduz um paciente que tem perda de olfato? A primeira coisa é um diagnóstico correto de qual a causa e de quanto é essa perda de olfato. Então, primeiro a gente tem que passar em avaliação médica com o otorrinolaringologista para fazer um exame adequado da cavidade nasal, fazer uma endoscopia nasal, associar exames de imagem como tomografia ou ressonância a depender do caso e fazer os testes específicos para quantificar essa perda de olfato. Entre as técnicas oferecidas para recuperar o olfato, a médica trabalha com o treinamento olfatório, onde são oferecidas várias essências. São inalados os odores que podem ser de óleos essenciais, como eucalipto ou cravo, que forçam o cérebro a se concentrar naquele cheiro.
como se fosse uma fisioterapia para o olfato. É um estímulo olfatório que a gente ensina o paciente a fazer de forma diária e com esse estímulo a gente consegue ir recuperando aos pouquinhos o sentido do olfato. Então, nada mais é do que a gente inalar por alguns segundos algumas essências, né, através de óleos essenciais ou até mesmo dos próprios alimentos ou das coisas do dia a dia. E a gente faz esse treinamento algumas vezes ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E com odores comuns, como cravo, eucalipto, limão, rosa. E aí, através desse treinamento olfatório, a gente consegue também estimular e com isso melhorar o olfato. E para falar mais sobre olfato, funcionamento, distúrbios, tratamentos e intervenções, eu converso hoje ao longo do Viver Melhor com Mirella Gualtieri, que é neurocientista com especialidade em psicologia sensorial e professora no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Também recebo Marco Aurélio Fornazieri, professor de otorrinolaringologia da Universidade Estadual de Londrina e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela participação dos dois. Eu vou começar com o Dr. Marco. Dr. Marco, que tem pós-doutorado em distúrbios do olfato e paladar na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Dr. Marco, a gente já fez uma breve apresentação agora no início, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual é a função, em linhas gerais, do ponto de vista clínico, do nosso olfato. Agradeço por estar aqui. O olfato ele é algo fundamental, como foi dito, para a nossa alimentação, para a nossa higiene. A gente também, muitos pacientes chegam para a gente, infelizmente não podendo sentir o cheiro do bebê, do filho, né? Então tem essa parte emocional, psicológica. E por isso, todo o olfato faz parte importante de uma qualidade de vida das pessoas, para se sentirem bem, para estarem felizes. E quando se perde, o quanto isso pode acarretar de mal, tanto psicológico quanto também mal de risco de comer alimentos estragados e também riscos de incêndio, né? Não percebe o vazamento de gases, por exemplo. Doutor, eu acho que a gente passou a dar mais valor ao olfato, sobretudo depois da pandemia da Covid-19, né? Porque muitas pessoas perderam o olfato, era um dos principais sintomas ali. Eu acho que é isso, né? A gente só dá valor quando perde essa máxima. Perfeito. O olfato, isso foi impressionante, porque quando se faz, isso é bom lembrar, que não vale só falar se sente ou não sente olfato, não é muito preciso. Muitas pessoas não têm olfato e quando você pergunta se elas estão bem de sentir cheiro, elas falam que estão normal. Mas por isso que é importante fazer o teste. Quando a gente fazia o teste olfatório, que já tem alguns validados aqui no Brasil, praticamente a totalidade tinha algum distúrbio olfatório, mais do que 90%. Então, é uma afecção, né? A Covid-19 levantou a importância disso. E o que foi ruim, né? Na verdade, praticamente muitas pessoas, quase a totalidade, perdeu esse sentido que é tão importante para sentir o sabor dos alimentos, o paladar. Maravilha. Daqui a pouquinho, ao longo do programa, a gente fala mais sobre a Covid também. Doutora Mirella, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. A senhora também é uma profissional super experimentada, inclusive desenvolve pesquisas, né, observando as relações entre olfato e emoções. Assim como os estudos, né? A senhora realiza estudos também mostrando as interações entre o olfato e os demais sentidos. Pegando esse gancho, o olfato, ele é quase um irmão do paladar, eles caminham juntos e qual a ligação entre esses dois? Isso mesmo, Rafaela. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E é exatamente a mesma coisa isso que você falou. Existem algumas pessoas, inclusive alguns estudiosos, que propõem que você sempre fale das duas coisas juntas, né? Do olfato e do paladar, como um sentido mais que irmão. E os dados mais recentes que a gente conhece dão conta de que a experiência da alimentação que a gente tem, a experiência total, quando a gente come um alimento e o que a gente julga ter gosto da comida que a gente está comendo, na verdade, 80% daquela experiência é toda devida à informação que o nariz carrega, mas a gente pensa que está experimentando gosto
quando na verdade 80% daquilo é basicamente o cheiro e apenas 20% é de fato uma informação que vem dos estimuladores da língua. Por isso, doutora, quando a gente está gripado e aí sinusite, alguma coisa, perde ali o olfato, não tem apetite. Exatamente, exatamente. Você é gripado com uma gripe muito forte, pode comer uma comida de gosto muito forte e você não percebe, não tem gosto de nada. É porque apesar da língua estar intacta, o paladar estar intacto, o olfato não está mandando aqueles 80% de informação que ele normalmente manda. É isso mesmo, Rafaela. Doutor Marco Aurélio, é verdade que o olfato, ele é o primeiro sentido a ser desenvolvido ali quando a gente pensa no feto, no desenvolvimento na barriga da mãe? Tem vários estudos em relação a isso, né, mostrando, principalmente, não dá para fazer isso muito em humano, mas principalmente em pesquisa básica com camundongo e rato, que os filhotinhos desses camundongos, eles têm preferência pelo alimento que a mãe ingeriu durante a gestação. Uhum. E ele precisa de desafios, o nosso olfato, no sentido que a gente pode se acostumar com determinado cheiro. Vou num restaurante, tem aquele cheiro de gordura, mas vou todo dia, daqui a pouco nem percebo. Ou então uso um perfume, passo muito ali e também não observo que passei do ponto. Tem isso de se acostumar, doutor? Isso chama adaptação olfativa, principalmente com estímulos semelhantes, assim que a pessoa está sempre sendo estimulada pelo mesmo tipo de odor, um perfume ou um alimento, passa mais ou menos 30 segundos e tem essa adaptação olfatória. Quando o odor ele é composto por muitas moléculas que vão variando, dou um exemplo do rio poluído, às vezes o rio Marginal Tietê, né, lá em São Paulo, você vai passando ao longo da marginal, a gente nunca se adapta àquele cheiro. E qual que é o motivo? É porque os odores vão variando. Então, para ter essa adaptação, o odor tem que ser o mesmo ao longo de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto. Uhum. Doutora Mirella, ainda falando em curiosidades, quando eu fiz essa pergunta há pouco, eu percebi que você estava ali concordando, né? No sentido, olha, é isso mesmo, a gente vai se acostumando com o cheiro. Sobre curiosidades, eu li que o nosso paladar, ele só está apto a identificar 5 sabores. Doce, salgado, amargo, azedo e umami, que é aquele gosto salgado, tipo parmesão, nesses alimentos mais fortes, né? Isso é verdade ou é um mito? É verdade se a gente pensar que a gente pode dividir a nossa experiência sensorial em elementos básicos, só que a partir desses elementos básicos a gente vai sempre construir experiências que vão aumentando em complexidade. Então, a gente pode pensar em 5 gostos básicos, que são exatamente esses que você falou, Rafaela. Mas a experiência gastronômica, sentar e comer um prato com entrada, prato principal e sobremesa, nos fornece informações que vão muito além dos 5 gostos básicos. Então, a gente pode pensar que a gente parte de elementos fundadores básicos para uma experiência sensorial que é muito mais complexa que isso. Eu penso que talvez cores seja um exemplo bem interessante para falar disso. A gente pode pensar em termos básicos de cores na nossa língua, o azul, verde, vermelho, amarelo, laranja. A gente chega numa certa quantidade de termos básicos de cores. Mas a gente é capaz de ver uma quantidade muito maior de cores, na ordem de milhares. Então, é a diferença entre os blocos fundamentais daquela experiência, mas eles estão ali para dar origem para uma quantidade muito maior de experiências a partir daqueles elementos fundadores. Pegando o gancho aqui da experiência, eu vou falar um pouquinho sobre memória também, né? Lá na abertura eu fiz essa conexão, olha, o sentido das memórias. E é mesmo, né? Por isso que a gente tem esse resgate, às vezes, de uma infância. Ali na primeira infância, a gente lembra, muitas vezes, provocado pelo cheiro, é isso, doutora? Por essa experiência que vai também do paladar. Exatamente. A gente tem um caso que ficou emblemático, graças a um escritor muito famoso, o francês Marcel Proust. Inclusive, ele descrevia, numa série dos seus livros, ele se baseava muito nessa história das memórias, das reminiscências e do quanto
aquela memória impactava o homem que ele era na atualidade. Então, o quanto o passado contribuía para quem ele era no presente. E é óbvio que aí as memórias têm um papel muito importante nisso. E o Proust, ele tinha cenas inteiras que se baseavam numa experiência sensorial e o quanto aquilo carregou ele para um momento do passado de muitos anos atrás. Então, por exemplo, tem uma cena muito famosa em que ele, já homem feito, adulto, senta e toma um gole de chá, e tomar o chá, o gosto e o cheiro daquele chá, transporta esse homem adulto para as férias de verão que ele passava na casa da tia na infância. E aí, o que é muito interessante é que não é só uma lembrança fraca, apagadinha no canto da memória. É você se sentir transportado para aquele lugar. Você sente como se você estivesse exatamente naquele lugar de novo, com 8 anos de idade, independente de você ter 70 hoje em dia. Então, é o poder que esse estímulo do cheiro tem de transportar a gente para uma outra época de vida que passou há muito tempo. Então, a gente vê que, de fato, as coisas estão muito conectadas. Queria que o senhor elencasse para a gente agora, doutor, os principais distúrbios. São nomes até um pouco difíceis também, né? Nós temos parosmina, fantosmina, anosmina e tantas outras. Eu queria que o senhor elencasse as principais características. Nós dividimos, né, os distúrbios olfatórios, as alterações do cheiro e do paladar, em 2 grupos, que seria um grupo que seria mais quantitativo, sentir ou não sentir cheiro, que aí seria a anosmia, a hiposmia, que seria uma diminuição, e a anormosmia, que seria o normal. E tem as alterações que veio muito com a Covid-19, que são as alterações qualitativas, que muda a qualidade do cheiro. E aconteceu com várias pessoas que ovo, cebola, frituras, o cheiro distorcia. Então, não era mais o cheiro como era antes, era um cheiro muitas vezes ruim, né? Cheiro desagradável, que as pessoas até sentiam náusea, podiam até vomitar com aquele cheiro. Algumas pessoas ainda mantêm, infelizmente, isso. São as alterações, então, qualitativas. E as causas, que a gente sabe, antes da pandemia, era muita rinocinusite crônica, então, conhecida, né, sinusite, causando a perda. E outras causas que com a pandemia aumentou muito foi a perda que a gente fala pós-infecciosa, que algum vírus, alguma bactéria machuca o nervo olfatório. Então, essa é a segunda causa mais comum. Depois, pós-trauma, um trauma por acidente. E também, infelizmente, também questões de, como foi falado, Alzheimer, Parkinson, e alguns tóxicos olfatórios, seja cocaína, seja algumas medicações, infelizmente, que chegam no epitélio olfatório e acabam lesando. Então, esse é o panorama geral. Assim, tem causas qualitativas e quantitativas, e as causas principais depois de infecção, depois de trauma, sinusite e essas doenças, né, início de quadro demencial. Doutor, é claro que cada caso é um caso, mas em linhas gerais, isso é passageiro, é temporário? Ou com exercícios, com terapias, ali a gente deu o exemplo na reportagem de abertura, né? É possível reverter o quadro ou depende da situação? Como tudo assim na medicina acaba dependendo da situação. O mais comum na infecção, de uma perda pós-gripe, pós-resfriado, pós-Covid, é uma recuperação de até 1 mês, 15 dias. Passou disso, é importante que as pessoas tenham consciência que é uma perda de causa nervosa, como se fosse, assim, um exemplo meio drástico, mas como se fosse um AVC, de um lugar muito específico que você teve morte de nervo. E isso leva muito tempo. Então, tem pessoas que estão recuperando depois de 2, 3 anos. E é importante não desistir desses tratamentos, que, como foi dito também pela doutora Larissa, muito bem dito, a questão de treinamento olfatório que pode durar vários meses e até anos para voltar totalmente ao olfato como era antes. Eu vou pedir licença para vocês agora. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar mais pesquisas. Temos o quadro Avanços e outros assuntos. Daqui a pouquinho a gente volta ao nosso bate-papo, viu? Viver Melhor faz uma breve pausa e volta em instantes. Até já.
Viver Melhor está de volta e hoje o programa é sobre o olfato. Há evidências na literatura científica de que problemas olfativos podem ser um primeiro indicativo de doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson. Estudos indicam que essa disfunção sensorial pode se manifestar anos antes dos primeiros sintomas cognitivos aparecerem, o que sugere haver uma conexão entre a região cerebral responsável pela memória e a que registra e interpreta os estímulos olfativos. Essa hipótese ganha força agora graças ao resultado de um estudo recente coordenado por pesquisadores da Universidade de São Paulo. Médicos de várias especialidades avaliaram as condições neurocognitivas e neuropsiquiátricas de pessoas que tiveram Covid-19. Assunto para o quadro Avanços. Confira. Pesquisadores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP relacionaram a alteração de olfato ou paladar após a Covid-19 com problemas de memória. O grupo acompanhou 701 pacientes internados com Covid moderada ou grave. Em avaliações feitas 6 meses após a alta hospitalar, constataram que essas pessoas que tiveram sequelas sensoriais pós-Covid, como a redução ou modificação do olfato e paladar, apresentaram pior desempenho nos testes cognitivos, principalmente nos de memória. Foram feitas baterias de testes objetivos, com testes de memória, testes psiquiátricos, escalas psiquiátricas estruturadas, entrevistas psiquiátricas, para que nós pudéssemos fazer os diagnósticos mais precisos possíveis. A avaliação demorava, em média, 6 a 8 horas. Era uma avaliação muito completa. Em alguns pacientes também eram feitas avaliações objetivas pulmonares, como exames pulmonares, tomografia e raio-x. Segundo a pesquisa publicada num periódico científico americano, pacientes que desenvolveram sintomas neuropsiquiátricos, sintomas de memória episódica, tiveram maior perda de olfato durante a Covid-19 e a Covid longa. Esses pacientes tiveram maiores perdas cognitivas que corroboraram a nossa hipótese de que, muito provavelmente, a invasão pelo vírus da SARS-CoV-2 lesionava, atacava áreas cerebrais e tanto poderia acelerar as formas incipientes da demência, como também iniciar processos degenerativos em indivíduos já susceptíveis e possivelmente também abrindo o quadro demenciais, principalmente de demência de Alzheimer. Isso levanta o nosso olhar, isso levanta a nossa atenção a esse fato, para que nós possamos tanto avaliar a parte olfatória de pacientes lá no início da demência, e de que isso pode ser um dos sintomas objetivos primários da demência. Um achado bastante novo, um achado bastante significativo na comunidade científica global, e nós ficamos muito felizes em compartilhar com vocês. Muito obrigado. Para a gente repercutir agora esse experimento, outros estudos, eu volto a conversar com os meus convidados de hoje, a neurocientista com especialidade em psicologia sensorial e professora no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Mirella Gualtieri, e o professor de otorrinolaringologia da Universidade Estadual de Londrina e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Marco Aurélio Fornazieri. Vamos voltar à nossa conversa aqui. Dr. Marcos, repercutindo agora esse estudo que nós acompanhamos na reportagem. Eu acho que é mais uma pesquisa que comprova, que o nosso faro ali, o olfato, tem uma relação estreita com o cérebro, né? Perfeito. É o nervo olfatório, é o nervo que tem mais, o nervo craniano que tem mais proximidade, que tem a conexão do ambiente externo, que seria o nariz, onde passa o ar, com a calota craniana, com o cérebro mesmo. E o que é muito interessante é que nessas questões de doença neurodegenerativa, de Parkinson e Alzheimer, tem que lembrar, se você tem uma suspeita de doença de Parkinson e a pessoa não tem uma perda olfatória, alguns neurologistas, isso daí tem que ser até contestado, o diagnóstico.
se realmente é Parkinson, porque o Parkinson e o Alzheimer realmente eles têm relação com a olfação. Doutora Mirella, e o curioso é que às vezes essas disfunções sensoriais elas podem se manifestar antes da perda cognitiva ou do comprometimento na cognição. É isso mesmo? A senhora concorda com essa avaliação? Os estudos caminham para essa linha? Sim, é isso mesmo. Acho que daí o Marco é especialista muito mais que eu, mas a perda olfativa é um sinal precoce, às vezes no caso da manifestação de doenças como Alzheimer, como Parkinson. Então, muito antes de você ter todos os sinais, seja motores, seja cognitivos, que são observados nessas doenças, a perda do olfato já aconteceu muito tempo antes, às vezes da ordem de ano antes da manifestação cognitiva ou da manifestação motora, que são as clássicas nessas doenças. Esse estudo que foi falado do pessoal do HC, que foi um estudo muito importante, eu acho que ele traz uma contribuição que é muito, muito poderosa, que é o seguinte, o meu grupo, inclusive, a gente vem se debruçando a conexão entre o olfato e as emoções, que é uma conexão muito forte e conhecida há muito tempo. Agora, eu acho que a cognição, a correlação e a conexão entre o olfato e aspectos cognitivos da nossa capacidade de compreender algo, da nossa capacidade de aprender algo, eu acho que as pessoas com o Covid longo têm sido o canal para a gente chegar a mapear isso de uma forma muito importante, muito intensa. A gente tem visto isso, inclusive, no nosso grupo também. E, embora a gente tenha dado muita atenção à conexão entre os afetos, as emoções com os cheiros, a gente tem visto que no Covid longo, a parte cognitiva é uma parte muito impactada pela perda do olfato também. Doutor Marco, as pessoas às vezes não percebem isso, porque o senhor até ponderou há pouco, olha, né, o profissional que faz o diagnóstico ali do Parkinson ou do Alzheimer, a pessoa não tem nenhuma perda no olfato, né, sinal amarelo, vamos ver se é isso mesmo. Mas a pessoa, então, ela leva uma vida normal, às vezes já tem um comprometimento sensorial e não se dá conta daquilo? Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ser feito. É interessante que se faça uma triagem olfativa dos pacientes, porque se o teste olfatório, que só a avaliação, que a gente faz essa comparação, né? A gente pergunta para as pessoas assim, quanto que o jeito mais intuitivo de se fazer? 0, não sinto cheiro, 10, olfato normal. Essa simples avaliação, para uma perda total, às vezes até funciona, para não sentir cheiro de nada. Uhum. Realmente, no meu dia a dia, eu não sinto cheiro de fumaça, não sinto cheiro de comida. Mas para perdas moderadas, que acontecem nas doenças demenciais, né, como Parkinson e Alzheimer, a pessoa não percebe. Então, ela pode até diminuir a alimentação, porque não tem muito prazer se alimentar, porque não tem um sabor muito intenso, mas você consegue só confirmar essa perda fazendo alguns testes, os testes olfativos. E daí a ajuda da família também e a visita periódica, né, aos especialistas, isso é fundamental, com certeza. A informação também é fundamental, a informação de qualidade, por isso a gente tem um quadro aqui chamado Mitos e Verdades. Vou aproveitar meus convidados aqui antes, vou passar a palavra para a doutora Mirella, antes do Mitos e Verdades. Doutora, por gentileza, a senhora quer complementar? Rafaela, obrigada. Eu queria chamar a atenção, enquanto o Marco falava, eu lembrei de um ponto muito importante. É o quanto a gente, às vezes, não tem consciência da nossa experiência com o olfato. Então, a gente pode passar a vida toda achando que sabe tudo do nosso olfato, mas a gente, na verdade, não tem consciência do nível e da qualidade da nossa experiência. O que eu quero dizer com isso? A gente viu pessoas que perderam o olfato e só foram descobrir meses depois. Então, no dia a dia da pessoa, ela não percebe a perda, então ela continua se alimentando, às vezes ela tem
uma perda de apetite, mas não conecta isso com a falta do olfato. Lembro de um caso muito emblemático que a gente teve, que era uma mulher que só foi perceber que perdeu o olfato num dia em que ela lavava o banheiro e ele estava repleto de cândida, e de repente ela falou, mas eu não estou sentindo o cheiro de cândida. Não. Então, isso foi o disparo para ela perceber que ela estava sem olfato por causa do Covid. Então, eu queria apontar isso. Às vezes, a gente não tem consciência de que o olfato está ausente. É uma curiosidade, mas é um fato que é muito presente. Quer dizer, cândida, água sanitária, né? Aquele cheiro muito forte, acendeu o alerta ali. Opa, alguma coisa está errada. Como é que eu não estou sentindo? Porque às vezes a gente coloca água sanitária, né? O determinado produto é tão forte que arde, né? A vista, incomoda mesmo. E daí que o doutor Marco citou também no início um perigo danado, né? Imagina esquecer a panela no fogo, o gás vazando. Enfim, uma série de situações no dia a dia, né? Bom, como esse tema a gente sabe que envolve inúmeros mitos e verdades, eu vou aproveitar meus convidados aqui. Nós temos o quadro Mitos e Verdades. Vamos lá, vou começar com o doutor Marco. Doutor Marco, é verdade que as mulheres têm o olfato mais desenvolvido que o dos homens? Ou isso é mito? Isso é verdade. Até todos os testes mostram isso, que provavelmente por um mecanismo hormonal, a mulher tem mais capacidade olfativa que o homem e também por isso ela acaba sofrendo mais que o homem no caso de uma perda. Vamos lá, doutora Mirella. Assim como a visão e a audição, com o passar dos anos, a gente vai perdendo o olfato também? O olfato fica comprometido igual a vista fica fraca? Ou isso é mito? Mito ou verdade? Verdade, Rafaela, é verdade. A gente tem o pico, a gente está no auge da nossa capacidade olfativa, geralmente dos 20 aos 30 anos, e a partir daí começa uma queda leve no início e bastante acentuada a partir de 60 anos, é verdade. Doutor, é verdade que a gravidez, ela altera o olfato? Porque a mulher, geralmente, ela fica mais sensível, né? Enjoa mais, sente mais determinado cheiro ou odor ruim. Tem essa ligação? O senhor falou agora que a mulher acaba tendo o olfato mais desenvolvido na gravidez, e essa máxima também, isso é fato? Isso é uma pergunta que tem duas respostas. Na verdade, a gente fez um trabalho com gestantes, mulheres não grávidas, mulheres grávidas, no primeiro, segundo e terceiro trimestre, e a gente viu em relação a teste olfativo, se for fazer um teste, mulheres grávidas, principalmente no terceiro trimestre, sentem até menos cheiro do que mulheres não grávidas. Mas a questão, a gente sabe que a náusea, a hipersensibilidade acontece principalmente nas primeiras semanas de gestação. Isso é um mecanismo de proteção mais central, quer dizer, não é que ela sente mais cheiro, mas centralmente pelo córtex ela tem mais aversão a alguns odores. Então a gente pode cravar como depende, né? Depende, exatamente. Depende. Ok. Doutora, olha só, determinadas fragrâncias podem alterar até o humor das pessoas? A gente tem que cheiros são promotores de estados de humor muito poderosos. Então, a gente, às vezes, com a presença do cheiro, consegue deixar a pessoa mais suscetível à felicidade, mais suscetível à fome, mais suscetível à raiva. É verdade, isso é verdade. Doutor Marco, é verdade que café limpa o olfato? Ou isso é mito? Isso são mais, a gente fala, são dicas de perfumaria, né? Então, a gente vai na parte mais de ciência, mas na prática se vê que o café pode ajudar, mas conversando até com o perfumista, eles preferem até o cheiro da própria pele como para tirar a adaptação do cheiro. Vou aproveitar o nosso otorrino aqui e perguntar uma. Essa aí fica até a dica de ouro também, que muita gente acha que pode, tem gente que tem dúvidas, né? E acaba usando com moderação. Me refiro ao descongestionante nasal. Ele deve ser usado, não deve, e ele pode ajudar na recuperação do olfato? Então, isso daí a gente crava como mito ou verdade, doutor, se ele realmente ajuda?
ele, na verdade, o descongestionante é o grande inimigo do otorrino, tá? Ele realmente leva a uma liberação para respirar melhor, logo melhora o olfato, é uma verdade que ele pode melhorar, mas no curto prazo, digo 7 dias, ele tem um efeito reverso. Tá? Então, no começo pode até melhorar, porque vai ter mais fluxo de ar, mas passa o tempo, ele gera um efeito rebote. Então, a pessoa vai ficando com o nariz cada dia mais entupido e ela começa a ficar viciada mesmo. Então, ela leva um potinho, um frasquinho em vários lugares, porque ela está viciada àquele descongestionante. Isso teria até que ser revisto na nossa lei para não poder vender sem receita esse tipo de medicação. E aí, doutora Mirella, como é que a neurociência, a psicologia explica isso? Porque vicia de fato, né? Eu conheço pessoas que andam ali, tem um vidrinho no carro, na bolsa, embaixo do travesseiro, no banheiro, não pode faltar. Se esqueceu, tem que ir na farmácia de madrugada para comprar outro, senão não dorme. Então, isso de fato vicia? Precisa fazer um tratamento para reverter esse processo? Aí a gente pode generalizar isso para qualquer tipo de hábito que a gente adquira ao longo da vida, né? O que a gente precisa ter para configurar uma relação de vício? A gente precisa ter algum estímulo, alguma situação que a gente viva e dali a gente tenha um benefício. Daquela situação a gente precisa sentir algo positivo. Então, aí o uso do descongestionante, ele atende a todas essas situações, que é todas as vezes que eu espirro aquilo, então eu vinha com uma sensação ruim que eu queria melhorar, que eu queria retirar, eu queria superar aquela situação ruim, espirro aquilo no meu nariz e aquele conforto chega. Então eu tenho tudo que eu preciso para ter um ciclo de vício sendo instalado. Então eu tenho aquela urgência que me leva, eu preciso respirar melhor, eu coloco aquilo e o alívio vem. Então, dali, pelo menos do ponto de vista de comportamento e do ponto de vista neuroquímico, a gente tem tudo que a gente precisa de fato para o estabelecimento de um comportamento vicioso. Fico alerta aí. Bom, eu vou pedir mais uma vez licença para os senhores, vamos partir para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta a conversar. Viver Melhor faz uma breve pausa e volta em instantes. Até já. Viver Melhor está de volta e hoje desvenda as funções, os distúrbios, as memórias e os tratamentos que envolvem o olfato. A perda desse sentido, além de desconforto, gera angústia, dor e sofrimento. A boa notícia é que hoje, com o avanço da ciência, procedimentos simples garantem não só a reversão do problema, como bem-estar e qualidade de vida ao paciente. Ian Eduardo tem 15 anos e foi diagnosticado com fibrose cística aos 4. Quando era mais novo, sentia dores abdominais, dificuldade de respirar, não sentia cheiro e nem gosto dos alimentos. De lá para cá, com as intervenções e medicamentos, resgatou a qualidade de vida graças ao acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Eu me consulto com pneumologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, e eu tomo alguns remédios, né? Eu tenho que tomar um polivitamínico e enzimas pancreáticas, porque no meu caso, meu pâncreas é insuficiente. Então eu tenho que tomar esse remédio para repor essa função. Além disso, eu também tenho que fazer tratamento com alfa-dornase para limpar as vias aéreas, porque graças à fibrose cística, o corpo produz muito muco, muito mais do que uma pessoa que não tem fibrose cística, né? E desde então eu acabei passando por esse tratamento, melhorei bastante a minha qualidade de vida desde então. A fibrose cística é uma doença genética rara e ainda sem cura, que faz com que toda a secreção do organismo com a patologia fique mais espessa que o normal, dificultando a sua eliminação. Um dos sintomas é o aparecimento de pólipos nasais e a perda do olfato. Para minimizar os efeitos, o jovem já passou por 2 procedimentos cirúrgicos. Tive que fazer uma cirurgia, né, sinusectomia, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 11 ou 12, em 2019.
Aí eu fiz e corrigi o problema, né? Tirou vários pólipos, enfim, ajudou muito nessa questão respiratória. Porém, foi passando o tempo e alguns dos pólipos acabaram meio que retornando. Então, eu tive que repetir a cirurgia em dezembro de 2020. Depois da última cirurgia, Ian conta que voltou a sentir o cheiro do bolo da vovó, o sabor dos alimentos, voltou a respirar normalmente. Antes de fazer a primeira sinusectomia, eu praticamente não respirava pelo nariz, não sentia cheiros, era muito desconfortável realmente. E chegou em um ponto que depois da cirurgia foi uma outra vida, né? Eu comecei a sentir as coisas de outra maneira, a perceber assim as coisas de maneira muito mais significativa do que eu percebia antes. Foi uma real mudança. Depois que a vida ganhou uma nova forma e um novo sentido, o menino já faz planos para o futuro próximo. Eu diria que eu consigo conciliar bem essa coisa do tratamento e a vida pessoal, ter que estudar. Eu quero cursar direito, né? Então eu me dedico bastante aos estudos. Eu gosto muito de geografia, história, tanto que no meu tempo livre eu gosto muito de estudar mitologia e o período da Grécia Antiga. Eu gosto muito de estudar helenismo e esses períodos históricos. Bom, e agora de volta para o último bloco de conversa com os médicos convidados de hoje, neurocientista Mirella Gualtieri e o otorrinolaringologista Marco Aurélio Fornazieri. Vou começar com a doutora Mirella agora. Olha só, a gente acompanhou a reportagem agora, né? A vida do Ian mudou completamente. Ele estava contando ele para a nossa equipe. Hoje ele tem mais disposição, mais ânimo, as relações, interfere em absolutamente tudo, né? Então eu queria perguntar para a senhora agora se algumas pessoas que, em virtude, no caso dele, ele teve fibrose cística, então a gente já falou um pouquinho sobre os vários distúrbios, o que pode causar, quem teve Covid, enfim, essa pessoa pode desenvolver uma depressão ou um problema emocional, psicológico, em virtude da perda do olfato, mesmo que temporária? Sem dúvida nenhuma, Rafaela. Muitos estudos têm se dedicado a responder essa pergunta. Os números podem variar um pouco em cada estudo, mas o que a gente pode falar as menores taxas de presença de sofrimento emocional na pessoa que perde o olfato são da ordem de 60%. Então, em cada grupo de pessoas que perdem o olfato que a gente avalia, se essas pessoas têm presença de episódios de depressão ou uma depressão crônica, perdas muito, muito importantes na qualidade de vida, em cada grupo que a gente observa, a gente vê que no mínimo 60% das pessoas tem esse acometimento depressivo ou da qualidade de vida. Tem estudos que mostram 80% das pessoas do grupo. Então, isso é uma coisa da qual a gente não deve ter dúvida nenhuma. Um índice muito alto, né? Eu fiquei agora, realmente me chamou a atenção. Doutor Marco, vamos falar agora sobre tratamentos, né? No caso do Ian, ele fez a sinusectomia. Ele tem fibrose cística e, em virtude da condição, né, precisou fazer mesmo 2 procedimentos, ele contou aqui pra gente. Agora já está 100%, que bom. Mas quando essa cirurgia é indicada? Para quais casos, quais pacientes? A perda olfatória do Ian, né, e para uso cirúrgico e tratamento da perda olfatória é para sinusite crônica, e a fibrose cística é uma das causas de sinusite crônica. E aí, o que acontece? Você tira a lesão, tira o pólipo, e a pessoa volta a ter acesso da molécula odorífera até o teto do nariz. E aí ela volta a sentir cheiro. Então a cirurgia seria para sinusite crônica por diversas causas. Então uma delas é dessa pessoa. Uhum. Os outros tratamentos são tratamentos para perda olfatória que não tem grandes alterações no nariz. E aí a gente usa desde o treinamento olfativo com essências que não ardem o nariz, é importante que a gente lembrar disso, que a ardência do nariz não é bom para o treinamento. Uhum. Tem alguns tratamentos novos que, graças à pandemia, surgiram. Então tem várias coisas que estão sendo feitas hoje. Nenhum tão milagroso, mas realmente que melhoram o olfato das pessoas. Desde laser terapia, algumas gotas que se põem no nariz que alcançam até o teto do nariz. E a gente está testando também vários, como plasma rico em plaquetas. Tem até agora uma estimulação elétrica do epitélio olfativo sendo desenvolvido.
Não, e no futuro a gente tem essa perspectiva de um implante olfativo. Como tem o ouvido biônico, né, que seria o implante coclear, está sendo desenvolvido esse implante olfativo, mas isso é para mais longo prazo. Entendi. Lá no bloco anterior, você estava informando sobre aqueles descongestionantes nasais, né? Que não é bom usar, o senhor já orientou, é inimigo dos otorrinolaringologistas. Agora, o soro fisiológico pode, doutor, para lavar o nariz? Com certeza, o soro é algo recomendado, tanto para a doença quanto para o nariz seco. Tem várias formas de se aplicar o soro fisiológico e, como eu digo, assim, nada em excesso também o soro com moderação. Doutora, quais são as dicas, as orientações para cuidar bem do olfato? A gente já conversou, né, que eu acho que as pessoas não se dão conta do quanto ele interfere na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, né? Então, já caminhando para o fim agora, a gente tem treinamentos que podem ser feitos em casa. Nós mostramos lá na reportagem o treinamento olfativo com um profissional. A senhora orienta a fazer no consultório ou no dia a dia a gente pode ali ativar o nosso olfato com algumas dicas também? Sem dúvida no dia a dia, Rafaela. É muito importante que o que quer que seja que um terapeuta possa trazer para melhorar o impacto no dia a dia da pessoa, isso vai precisar ser absorvido na rotina diária. Então, a pessoa vai precisar fazer isso em casa, ela vai precisar trazer as dicas que o médico ou que o terapeuta traga para dentro de casa. A pessoa vai precisar fazer isso em casa sim. Então, a gente estimula que isso seja feito em casa. A gente pode dar o direcionamento de como esse treinamento olfativo vai ser feito, mas ele tem que acontecer em casa. E aí, a dica, a gente vai depender da linha, né, de orientação de cada profissional, mas no nosso grupo a gente procura uma conexão afetiva muito importante com os estímulos que a gente apresenta. Então a gente avalia o histórico que a pessoa tem, as memórias olfativas que a pessoa tem, e aí a gente propõe um treino que seja personalizado para a pessoa e com o qual ela vai ter um vínculo afetivo muito forte. Então, se fosse para eu dar alguma dica, eu acho que a dica mais importante é o vínculo afetivo que você tem com esse estímulo, com esse cheiro. Porque ter uma memória, ter uma conexão afetiva, emocional, é um potencializador muito grande do tratamento. Doutor Marco, vamos lá, quais as dicas para cuidar e preservar o olfato? Ótimo. O olfato ele é um órgão bastante sensível. Logo, medicação que você coloca no nariz, tem que tomar muito cuidado e perguntar, eu sugiro mesmo perguntar para o médico que vai indicar essa medicação, se isso faz mal para o meu olfato. Porque a forma de validação atual ainda precisa ser melhorada e alguns remédios, até no mercado, se são usados de forma incorreta, pode prejudicar o olfato. Outras coisas, né? Então, evitar o uso de descongestionante, como a gente comentou, e as coisas que a gente fala de proteção, eu falo em relação ao treinamento. Não fazer treinamento com cheiros que ardam o nariz. Então, esses inaladores mentolados não são bons. Ficar cheirando substâncias assim, que ardam o nariz, amônia ou mesmo água sanitária, é algo para ser evitado e para proteger o próprio olfato. Se você quiser sentir um cheiro bem, é legal você fazer alguns... Tudo isso que leva a melhorar a culinária, café, vinho, cerveja, são treinos que ajudam a melhorar o próprio olfato, justamente por lembrar cheiros e estimular esse nervo. Então, tomar cuidado ali com eucalipto. Eucalipto pode? Essas essências que hoje estão na moda? Concentração baixa, sim. Não pode ser algo muito concentrado que arde no nariz. Doutor, rapé é bom ser utilizado? Vocês condenam? Agora me lembrei dessa questão, porque conheço muitas pessoas que usam e eles falam assim, olha, é uma beleza, né? Quando você está ali congestionado, espirra rapidinho, desobstrui as vias. Olha, esses hábitos, essas culturas, né? Que tem a buchinha do norte também, né? Aquela...
inalação com buchinha do norte, rapé, não é para fazer. Faz mal. Olha, bom, ainda bem que eu lembrei aqui no finalzinho que já fica o alerta aí, não usem, né? É um perigo, não façam isso em casa e procure um profissional, né, para desobstruir ou, enfim, para melhorar aquela sua condição. Muito obrigada pela participação dos dois, doutora Mirella, doutor Marco Aurélio, muito grata pela troca, pela disponibilidade, pelas orientações e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Agradeço, obrigado, Rafaela. Obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado ao longo da programação. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.